Bom dia! Estamos quase na sexta-feira. A Cor do Dinheiro do dia 24 de março do ano da graça de 2022. Este entusiasmo todo tem a ver com o novo governo. Já lá vamos. Kidding. Bem, por onde é que vamos começar hoje? Vamos começar... Desculpa, tenho aqui um problema, não tem nada a ver com telecomunicações, é mesmo um problema aqui do iPad. E antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que amanhã eu e a Viazião vamos fazer o webinar sobre rentabilidade versus liquidez. Como se recorda, nós fazemos sempre um programa, que foi na semana passada, e depois, uma semana depois, fazemos o webinar, que é traduzir na prática todos aqueles conceitos que são falados no programa. E esta semana na semana passada falámos de rentabilidade e liquidez. E, portanto, amanhã, às 12 horas, lá estarei eu, o José Pedro Farinha e os nossos convidados para conversarmos sobre rentabilidade e liquidez. Fica feito o convite. Quero, antes de começarmos o programa de hoje, ir buscar aqui uma manchete para lhe mostrar, eu acho que está muito bem sacada. Desculpe lá, publicidade em causa própria é o meu jornal, está ao contrário, que diz assim, guerra na Ucrânia trava globalização. Eu acho que é muito bom. Há duas formas de fazer jornalismo, é notícia e também análise, não é? Isto é uma análise fundamental. Aliás, se você for ver, passa outra vez o puxar pelos colorinhos, o think tank desta semana, com o Jorge Marrão e com o António Nogueira Leite, nós tratámos exatamente desta questão. É um assunto preocupante. A desglobalização, que foi como nós chamámos, já estava em curso e está a acentuar-se com esta história da Ucrânia. É um assunto a que haveremos de voltar. Já agora, quero também mostrar-lhe mais uma manchete hoje que ilustra um bocadinho o que nós andámos aqui a falar ontem. Primeiro, esta questão em Espanha, isto é o El Mundo de hoje, a questão da viragem de 180 graus na política externa espanhola em relação a Marrocos. Marrocos pegou uma rasteira a Pedro Sánchez, que foi divulgar a carta que o governo espanhol escreveu ao rei e ao Estado marroquino. Isto é uma vergonha e este Pedro Sánchez não acerta uma. Eu acho que isto vai ter repercussões, como diz alguém, alguns hoje ao El País, já não me recordo se é o El País, se é o El Mundo, a Espanha vai se arrepender amargamente daquilo que fez nos próximos tempos. Mas enfim, já agora registar também que é notícia em praticamente toda a imprensa internacional o facto de o Sr. Anatoly Chubais, que é um dos tipos mais próximos do Sr. Putin, ter-se afastado. Isto é um belíssimo sinal de que as coisas estão a correr mesmo muito mal no círculo próximo de Vladimir Putin. Vamos aguardar para ver onde é que isto tudo vai parar. Bem, eu gostava de começar o programa de hoje, no período de ordem do dia, a falar de Madeleine Albright, a ex-secretária de Estado americana, ou seja, a senhora que mandou na diplomacia americana durante a presidência do Sr. Clinton. Eu só tenho uma palavra para definir a Madeleine. Bright. Uma senhora que costumava dizer: as memórias dos políticos americanos são do Vietnã. As minhas são de Munique. E porquê? Madeleine Albright nasceu na antiga ex-cortina de ferro, não existia na altura ainda, na Checoslováquia. Filha de pais judeus que se converteram ao catolicismo para fugir à perseguição aos judeus, corrida da Checoslováquia por Hitler e depois por Stalin e por Hitler. E ela dizia muitas vezes assim: os meus pais foram obrigados a correr e a fugir daqui porque o meu pai era um defensor implacável da democracia. E ela dizia que estava eternamente grata aos Estados Unidos por terem recebido um dos dissidentes daquele regime que a União Soviética depois impôs. Era uma senhora absolutamente brilhante, com uma preocupação fundamental por refugiados, e isso notou-se quando foi da Guerra do Kosovo. Era uma senhora que, até pela sua origem, por ter sido refugiada, tinha uma preocupação especial com isto. Morreu ontem, aos 84 anos, não sabemos o que é que ela pensava desta história da Ucrânia, infelizmente não tivemos a oportunidade de ver isso, mas
só podemos registrar uma das pessoas mais brilhantes que passou pela democracia americana e vai-nos fazer uma falta terrível. Bom, ponto seguinte, já lhe falei do seminário de amanhã. Já agora há aí uma série de livros publicados, memórias dela, uma sobre o século XX e outra durante o tempo em que ela foi secretária de Estado. Se há livro que vale a pena lermos neste momento para perceber um bocado a Europa, é precisamente os livros de Madeleine Albright. A CIP, como sabe, uma das associações empresariais portuguesas, quer o regresso do layoff simplificado. Eu acho que aqui a CIP tem toda a razão. Acho que o Governo cometeu um erro em não ter recuperado a ideia do layoff simplificado, tendo em conta aquilo que é a conjuntura que se vive. Mas a CIP quer outra coisa. Quer que o Governo se endivide, quer que o Estado se endivide para ajudar as empresas. Eu este ponto vou guardar para amanhã, porque é tão sério, eu vou guardar para amanhã. Não temos tempo hoje. Porque hoje temos que analisar o Governo, certo? Julgo que uma boa parte das pessoas hoje tem vontade de perceber o que é a análise que se pode fazer do Governo. Apuramento dos resultados no ciclo de imigração. Como sabe, o PS ficou com os 2 deputados e o PSD caput. Eu espero que o PSD tenha aprendido mais uma lição. Isto é só tiros nos pés. Ontem ficámos a saber, não foi muito divulgado, atenção, sobretudo na imprensa especializada, que o Governo vai avançar para a reforma do património rústico. Eu cada vez que ouço reformas sobre património só penso numa coisa, vão meter-lhe a unha. Quer apostar comigo? Quer apostar? Ok. Se perder, conversaremos aqui. Então vamos lá ao Governo. Habemos Governo! Fumo branco, não é? Não saiu da capela lá no Vaticano, saiu em São Bento. Então vamos lá. Primeiro ponto. 17 ministros. Está toda a gente excitada. Epá, o Governo é mais pequenino. Pá, isto interessa. Essas coisas interessam um pouco. Interessa é qual é a valoração do ponto de vista de conteúdo e prospectiva que se pode fazer de um Governo. Certo? Bem, toda a gente excitada. Mais ministras que ministros. 9 contra 8. Quer dizer, a competência não se mede saber se há mais ministras ou menos ministros. Pá, deixem-se lá dessas coisas gongóricas. É como a história de ontem era o dia em que tínhamos tantos dias de democracia como de ditadura. Pronto. A percepção que se pode fazer é um governo político. É, e já vamos ver isso daqui a bocadinho. Mas vamos lá tentar perceber das caras que foram escolhidas quem é que é, quem são os eficazes, quem são as dúvidas e quem são os erros, ok? Então, vamos começar pelo pior. Os erros, que são erros claros, em minha opinião. Maria do Céu Antunes. Adjetivo para esta senhora. Desastre. Total. Desde que foi nomeada, não deu uma para a caixa. Aliás, antes de ontem, ela, numa intervenção pública, a dizer o que a União Europeia tinha decidido em matéria de ajudas, não sei das quantas, ela não tem discurso, não sabe falar, não tem uma ideia coerente, global, estruturada sobre a agricultura. Não tem. Porque é continuo de governo? It beats me. Já lá vamos. Segundo desastre, erros claro. Aliás, segundo erro claro, António Costa e Silva. Gosto muito dele pessoalmente. Acho que ele tem as qualidades de um académico. O problema dos académicos é que raramente dão bons executivos. E a forma como ele estruturou o plano de recuperação e resiliência e a forma como se criou o modelo para implementar aquilo, para mim é um erro. Mas se eu me enganar com António Costa Silva, isto não é nada de pessoal, atenção. Atenção, nenhuma destas análises é pessoal, eu não tenho nada contra esta gente, ok? Bem, se eu me enganar em relação ao Costa Silva, aqui estarei de baraço ao pescoço a pedir desculpa. Está prometido. Marta Temido, outro erro. É a ministra mais popular. Bom, se calhar por isso é que o Costa a nomeou. Marta Temido é um desastre. Não sabe gerir a saúde.
Eu sei que os portugueses estão muito comocionados porque houve uma pandemia, não sei das quantas, e sei que tão difícil. E a senhora sacrificou-se. Bullshit. Ela é um erro. E agora vou-lhe dizer porque é que vamos ter um erro a partir daqui. Repare, durante a pandemia, muita gente desculpou muita coisa. Depois da pandemia, não vai desculpar. O desinvestimento no SNS nos últimos 6 anos foi tal que o sistema está a arrebentar pelas costuras. Não há melhorias de prazos de consultas, exames diagnósticos, cirurgia. Nem vai haver da forma como nós precisávamos que acontecesse. Portanto, agora vão começar as dores de Marta Temido. Portanto, do ponto de vista estrutural, não há uma ideia sobre gerir o SNS e, portanto, isto vai-se notar agora. E as desculpas agora já não vão ser aceitas da mesma forma como foram nos últimos meses. Erro seguinte, Fernando Medina cheira claramente a promoção. Fernando Medina tem historial na política, desde o governo dos Guterres até o secretário de Estado de Sócrates, depois fez um papel fantástico a tentar fazer o país esquecer que Sócrates é o responsável pela desgraça em que a gente está, ainda é, ok? Fernando Medina perdeu as eleições por Lisboa. Fernando Medina é um freteiro político, ok? Fez os fretes todos António Costa. Portanto, só para o governo, por frete político. António Costa precisa de um ministro das Finanças político, e havemos de perceber porquê, e portanto Medina foi para lá fazer isso. Erro seguinte, Ana Catarina Mendes. Espera aí, ministra para os assuntos parlamentares. Os assuntos parlamentares são importantes quando não existe maioria no Parlamento, certo? Pedro Nuno Santos fez um trabalho fantástico na primeira fase do primeiro governo, entender-se com a PCP e Bloco. Era uma novidade. Depois foi Duarte Cordeiro. Ora, o PS tem maioria absoluta. Porquê é que Ana Catarina Mendes é promovida a ministra? Ainda por mais de assuntos parlamentares. Ela que foi falada para a defesa, remember? Bem, foi promovida, que é para não dar a sensação de que uma das candidatas à sucessão de António Costa ficava sem prémio. Portanto, frete. Ok? Agora vamos às dúvidas. Catarina Sarmento. Justiça. Catarina Sarmento foi chumbada para o Tribunal Constitucional aqui há uns anos. Ok? Dúvida. O Ministério da Justiça é aquele que precisa de uma reforma profunda. Eu não acredito em reformas profundas na Justiça sem um peso pesado. Alguém que tenha poder, que seja capaz de se impor no partido em causa. E o partido em causa chama-se Partido Socialista. Mas, em todo caso, como nós não sabemos aquilo que é a sua praxis, fica no grupo das dúvidas. Helena Carreiras, promovida a Ministra da Defesa, vem do Instituto de Defesa Nacional, tem tradição, conhecimentos na área, é uma senhora. Para já eu aplaudo a coragem de ter nomeado uma senhora para o Ministério da Defesa. O meio castrense não é assim muito favorável a lidar com mulheres, pese embora hoje em dia temos muitas mulheres no meio castrense. Mas é uma dúvida porquê? Porque uma coisa é lidar com estes problemas e ser especialista nisto. Outra, completamente diferente, é conseguir ter uma política, saber gerir um Ministério como a da Defesa. Fica nas dúvidas. Ou seja, espero que corra bem. É o que isto quer dizer. Ainda nas dúvidas, Duarte Cordeiro vai para a transição climática? Duarte Cordeiro é um ministro político. É o que a transição climática precisa e o ambiente? Já chegou lá a politiquice mal feita por Matos Fernandes. Mas olha, fica nas dúvidas. Nome seguinte, João Costa, Educação, que era o secretário de Estado. Não acredito muito, devo dizer, dou-lhe o benefício da dúvida, não acredito muito que venha a fazer, tive quase a pô-lo nos erros, não acredito que venha a fazer nada de especial, ainda para mais sabendo aquilo que é a oposição que nós hoje em dia temos por parte dos sindicatos. Mas lá vamos, nomeadamente os sindicatos da educação, FENPROF e Companhia Limitada. Dúvidas, João Gomes Cravinho, ele é um diplomata de carreira. Sempre quis ir para o Ministério dos Estrangeiros, mas tinha lá um peso pesado chamado Santos Silva, não tinha lugar. Fez um mau papel na defesa, e é importante dizer isto, começou muito bem a pacificar o setor, e a seguir foi só disparates. Aquela história da nomeação do SEM,
que criou um problema com o Presidente da República, foi um belo exemplo disso. Espero que ele, nos negócios estrangeiros, consiga fazer aquilo que não fez na defesa. Dúvida. Outra dúvida, José Luís Carneiro. Então aqui não tem nada pessoal, que eu conheço pessoalmente há muitos anos e gosto muito de José Luís Carneiro. A administração interna é das pastas mais difíceis. Eu sei que José Luís Carneiro é um tipo que consegue ser bom negociador, diplomático, isso tudo. Isto chega para ser um bom ministro? Tenho dúvidas, mas fica aqui o benefício da dúvida. A José Luís Carneiro é uma pasta muito difícil. Ana Mendes Godinho, há uns meses eu diria é um erro. Ana Mendes Godinho transitou de turismo da Secretaria de Estado para o Ministério do Trabalho, não fez nada de jeito. Nos últimos meses tentou moderar os disparates que não tinha nada a fazer. Agora já parece perceber alguma coisa do setor. Vamos ver se ela consegue manter, ou melhor, inverter esta ideia de que não é dúvida, mas passa a certeza, ou para os eficazes. E depois Elvira Fortunato. Eu tenho um respeito enorme pela Elvira Fortunato, uma académica, uma investigadora, ainda para mais de qualidade, reconhecida internacionalmente. A questão é esta. Um bom universitário, académico, dá um bom ministro? Nem sempre. É a mesma questão que já referimos aqui a outras pessoas. Mas, apesar de tudo, às vezes temos surpresas de académicos que têm capacidade executiva. Será o caso de Elvira Fortunato? Não sei, dúvida. Portanto, espero que se torne uma certeza. Agora vamos aos eficazes. Eficazes quem é que são? Não são aqueles brilhantes, mas são aqueles que cumprem o seu papel. Mariana Vieira da Silva, mais uma das Delfins. Não é? A saber, Pedro Nuno Santos, Fernando Medina, Ana Catarina Mendes e Mariana Vieira da Silva. Bom, parece que Marta Tami também quer chegar lá, mas portanto estão todos no governo. Mariana Vieira da Silva é eficaz a fazer aquilo que faz, tem uma boa capacidade de trabalho. Eu acho que não faz as melhores opções, mas para aquilo que António Costa quer dela, é uma certeza porque é eficaz. Outro eficaz, Pedro Adão e Silva, cheira a frete. Eu conheço o Pedro também há muitos anos, bem, há uns 12 anos. Porquê é que eu digo que o Pedro é eficaz? Porque a missão que ele tem, que é pacificar aquele setor, Pedro Adão e Silva faz muito bem esta, eu ia dizer frete, posso substituir a palavra de frete para outra coisa, que é fazer as vontades ao chefe. António Costa, como defendia na altura, fomos colegas no Rádio Clube Português, José Sócrates com unhas e dentes. Defendia nas discussões que tinha comigo, às vezes com o Pedro Marcos Lopes, tínhamos discussões sobre o governo, e ele defendia com unhas e dentes José Sócrates, como agora defende com unhas e dentes António Costa. E a questão é esta, vai conseguir fazer o que António Costa quer para o setor, que é pacificar o setor, não andar já chatices? Vamos ver, mas apesar de tudo eu acho que ele é eficaz naquilo em que se mete a fazer. Ainda bem que soubemos ainda ontem à noite, que ele vai deixar de ser o comissário para o 25 de Abril, para as comemorações. Seria uma vergonha acumularmos as duas coisas. Eficazes, Pedro Nuno Santos, indiscutivelmente. Pedro Nuno Santos tem uma vantagem. Sabe o que quer. Podemos não gostar dele. Aliás, podemos não gostar do que ele quer. Mas Pedro Nuno Santos sabe o que quer. E, portanto, é muito eficaz em implementar aquilo que são as suas decisões. Portanto, está no grupo dos eficazes. Ana Abrunhosa. É a mesma coisa, ninguém dá nada por ela. Um terço dos fundos comunitários vão passar pela senhora. E eu acho que ela fica porque o Primeiro-Ministro precisa de alguém que gira isto e que não crie ondas. Okay? Além de mais, ela tem uma boa relação com uma série de autarquias, porque também foi presidente da CCDR do Centro. Bom, de tudo isto, o que é que se possa dizer? Destaques destes senhores todos. Mariana Vieira da Silva passa efetivamente a segunda do governo, uma espécie de vice-primeiro-ministro, embora sem essa qualificação. Medina, que vem de uma derrota e é promovido a Ministro das Finanças. Eu quero ver o que é que ele vai fazer com o orçamento, ainda por mais dos momentos que a gente está a viver. Catarina Sarmento é uma incógnita total. A Justiça precisa mesmo de reformas. Vamos ver o que ela faz. Helena Carreiras vai conseguir, eu disse isto aqui ontem, vai conseguir convencer o Primeiro-Ministro a dizer ao povo português que Portugal tem que passar a gastar 2% do PIB em defesa? Veremos. João Costa é destaque porquê? Porque quero ver se ele vai fazer o casamento e o namoro com a FENPROF como fez o anterior, quer não fazer nada. Na educação não se fez nada nos últimos 6 anos, ok? Vamos ver o que é que ele faz. Pedro Nuno Santos também, e eu para o Pedro Nuno Santos, que eu sei que veio este programa,
tenho um recado. Ou vende rapidamente a TAP, ou vai ter um sarilho monumental nos próximos tempos. E mais, quero ver como é que vai sair a estratégia toda para o setor ferroviário, que também é uma das apostas de Pedro Nuno Santos. E finalmente, volto a Mariana Vieira da Silva, porquê? Porque ela tem o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, mais um sinal de que o Primeiro-Ministro a promoveu. Bom, por maior do Governo, Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, fica com quem? Com António Costa. Isto quer dizer o quê? A Europa tem neste momento um peso muito grande nas decisões e na política portuguesa tem. Mas eu acho que não é só isso. António Costa quer estar em cima de todos os assuntos europeus, porque o objetivo de António Costa chama-se Europa. Ok? Se eu estiver enganado, cá estarei para pedir desculpa. Bom, como já viu, isto é um governo político. E a pergunta que se pode fazer é um governo eficaz? É um governo que surpreende? É um governo que está preparado ou pensado para os tempos que aí vêm? Não. Isto é um governo para gerir interesses, ok? É uma desilusão completa. Se o Primeiro-Ministro andava a dizer que queria um governo de estilo Task Force, não era este governo que devia ter escolhido. Isto é um governo político, porque António Costa sabe que os tempos são difíceis, mesmo com maioria absoluta, vai ter gente na rua, o PCP, a CGTP, vai ter oposição por todos os lados, até porque tem dois partidos novos com representação parlamentar séria no Parlamento, chama-se Chega e chama Iniciativa Liberal, e os tempos não vão ser um passeio no parque como foram na legislatura anterior. Portanto, é um governo político para isto. Agora, os governos políticos têm um problema, que é, não são reformistas. António Costa nunca foi reformista, não vai ser reformista. E a escolha destes senhores e destas senhoras é a prova do que o senhor Primeiro-Ministro quer apenas gerir a conjuntura até o dia em que quiser dar de froscos. Porque isto não vai servir para rigorosamente nada. Não vai haver uma reforma. Você pode ter a certeza disto. E outra coisa, nós já fomos ultrapassados por 4 países nos últimos 6 anos, ok? No ranking dos países mais ricos da União Europeia. Espera, porque esta tendência vai continuar com esta gentinha no governo. Já agora, a gafe do dia, de ontem, a publicação da lista de ministros e a divulgação em tudo quanto era televisão e meio de comunicação social, sem que Marcelo Rebelo de Sousa tivesse conhecido a lista de ministros. Você dirá, mas Marcelo já sabia, já tinha conversado. Foi uma vergonha. E Marcelo esteve muito bem a dizer, não, nem vejo qual é a utilidade da reunião com António Costa. Aliás, ele até tem que ir para a Europa, por causa do Conselho Europeu de hoje, porque já sabe tudo, não é? E, portanto, o Presidente da República não precisa fazer reunião nenhuma sobre isto. Você dirá, está bem, mas isto são... Mas não fica bem. É óbvio que António Costa teve uma saída magistral ontem ao dizer assim, não, a irritação do Presidente da República, eu também estou irritado. Está irritado do Tanas, não está nada irritado. António Costa deve ter ficado a gozar internamente pelo facto de Marcelo ter feito a figura que fez, mas olha, não foi Marcelo que se pôs a jeito para passar estas coisas, estas vergonhas. Foi ou não foi? Agora vamos ver como é que as coisas vão correr. Bom, moral da história, estou desiludidíssimo. Mas você dirá, então está desiludido, porque é que está a rir? É muito simples, porque eu já tinha dito aqui nos últimos meses, não é semanas, que o governo não ia ser formador de nada e, portanto, que nós estivéssemos à espera de surpresas. Remember ou não? É só ir ver os programas anteriores. Bom, chegamos ao final do programa de hoje, já abusei do seu tempo. Só uma coisa, se eu me enganar quanto a alguma das análises, cá estarei para pedir desculpa. Para o final, quero pedir às 8.300 pessoas que estão em direto, há bocado estava um bocado mais, aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado e até amanhã às 8. Com licença.